Vou mostrar para vocês aqui como é arrancar as tiriricas da otimização, tá? O que são as tiriricas? São aqueles anúncios que eles estão começando a crescer, mas eles estão crescendo do mato, né? Eles não estão crescendo como grama, eles não estão crescendo uma coisa bonita. Por mais que eles ainda estejam pequenos, eles são feiosos, né? Eles não vão levar a gente a lugar nenhum. Então isso é o que eu chamo de anúncio tiririca. Então como que a gente vai matar essas tiriricas e como que isso afeta a nossa otimização e a nossa escala? Então, a primeira coisa, eu estou dentro de uma campanha aqui e aí eu vou filtrar aqui por custo por lead, tá bom? Para começar a otimizar, ou seja, eu primeiro, antes de otimizar qualquer campanha, eu preciso saber qual é o meu custo máximo de lead, quanto eu posso pagar. Nesse exemplo aqui, o valor máximo que eu posso pagar é R$ 2,50, tá bom? Definir dentro da minha estratégia de investimentos que R$ 2,50 é meu budget, é o meu custo máximo por lead. Então, a gente começa a rodar vários anúncios e é normal que alguns performam, outros não, e outros gastam um pouquinho de dinheiro, mas já sinalizam que não vão ter muito futuro na vida, que são os anúncios tiririca, tá bom? Então, como que funciona? E o tiririca aqui não é tiririca referindo ao tiririca personagem, não. Tiririca, para mim, e pelo menos aqui na minha cidade, é quando aquela grama começa a brotar uns matos que não são grama, a gente chama aquilo de tiririca, tá bom? Então, sem ofender ninguém aí. Bom, então vamos lá. Primeiro eu filtro por custo por lead. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou otimizar aqui com vocês em tempo real. Eu vou pausar tudo que já extrapolou meu custo máximo por lead. Então eu falei que eu posso pagar no máximo R$ 2,50, então tudo que é mais que R$ 2,50 eu começo a pausar aqui, tá? E a gente vai ver que tem alguns anúncios que gastaram um certo valor e que ainda não fizeram nenhuma lead, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui gastou 1,24 e ainda não fez lead. Esse gastou 2 e não fez lead. É lógico que eu não vou pausá-los porque eles estão começando agora, tá? Então eles gastaram, veja, gastou 1,25 só, não tem nem como ainda tomar essa decisão. Esse só gastou 2. Agora tem anúncios, olha só, vou dar um exemplo de um anúncio tiririca aqui. Olha essa tiririca. Esse anúncio gastou R$ 17 e ainda não marcou nenhuma lead. Então esse anúncio eu tenho que arrancar ele, porque ele é uma tiririca. Ele tá nascendo mato, né? Tá nascendo ruim sem marcar lead nenhuma. Esse aqui, eu não posso falar que é tiririca, porque ele só gastou em 1,97. Então qual que é o critério? O critério do método áureo, que é o método que eu ensino aos meus alunos, é o seguinte: se o anúncio já gastou 2 vezes o custo máximo de aquisição que você pode pagar e ele não fez nenhuma lead, então as chances são de que é uma tiririca, que ele vai crescer mato. Por exemplo, se o meu custo por lead que eu posso pagar é R$ 2,50 e o anúncio já gastou mais que R$ 5, que é 2 vezes R$ 2,50, então eu vou pausá-lo, porque as chances dele vingar vão ser muito pequenas. Então isso aqui já está entrando na tiririca, ó, porque ele já está 5,38. Essa daquelas tiririca brava, R$ 17, que eu já vou tirar. Pelo amor de Deus, não vou continuar mais com esse anúncio. Esse 5 eu também posso pausar, tá? Então todo mundo aqui que é acima de R$ 5 e que não fez nenhuma lead e principalmente que nem ativou minha página de destino, e aqui é uma coisa relevante também para você descobrir a tiririca, é que o seguinte, às vezes, você vai ver, não é o caso desse, mas às vezes acontece o seguinte, ele já gastou 5, mas ele já mandou um tanto de gente aqui para o site, sabe? A galera já clicou e já foi para o site. A única coisa que ele não fez foi marcar o gol ainda de fazer a lead. Então ele ainda não é uma tiririca porque ele está levando gente para o site. Mas esse cara aqui, ele nem levou nenhuma pessoa, nenhuma alma viva. Ele gastou já R$ 5 e não levou nenhuma alma viva para o site. Então ele, para mim, é uma tiririca e eu já vou matar ele. O 4,39 ainda não, porque dentro do meu critério, dentro do método áureo, a gente não vai pausar porque ele ainda está no início. Pode ser que ele brote coisas boas, tá? É lógico que como eu otimizo todos os dias, amanhã, se ele não performar e ele passar de R$ 5, ele já vai ser morto aqui também, nós vamos pausar ele, tá? Mas enquanto ele ainda está a menos do que 2 vezes o investimento, eu ainda o mantenho ativo.
Vamos ver se a gente acha mais tiririca aqui. Vamos lá. Ó, que eu nem estou otimizando por custo por lead, não, tá? Primeiro eu estou só te mostrando esse lance aqui das tiriricas. Eu acho que agora não tem mais tiriricas, eram só aquelas que eu já tinha arrancado várias aqui. O resto agora, então, arrancar das suas tiriricas, você vai otimizar de fato para as leads, né? Então, pô, 2,50, não quero pagar 2,50, quero pagar 2,30. Então, vou pausar esse, vou pausar esse e vou pausando ali todo mundo que já gastou o valor acima do CPA que eu defini. Uma coisa que você pode fazer é clicar aqui no custo por lead, pronto, porque aí ele hierarquiza, era para hierarquizar do maior para o menor, que não aconteceu, mas ó, 4,97, 3,86, 3,18, 3,89, nada disso me interessa. Você pode selecionar vários de uma vez e aí você vem aqui, opa, tem um cursor aqui na minha frente. Você vem aqui e clica em desativar, tá bom? Pronto. Aí quando você clica assim em desativar, ele vai desativar vários ao mesmo tempo para você, tá bom? Então não precisa ficar bolinha por bolinha, pode ativar vários. Então essa, gente, é uma estratégia muito importante para quem está otimizando e escalando as campanhas, para você não ficar perdendo tempo com anúncio que fica sugando e minando a sua verba. Eu gosto de falar que essas tiriricas também são como torneira pingando, né? Ele fica aquele pingadinho, mas foi só R$ 4, mas foi só R$ 5, foi só R$ 2. Só que esses pingadinhos, no final, eles fazem diferença no custo por lead. E é por isso que a gente vai matando eles à medida que ele está 2 vezes o preço do meu custo por aquisição, sem nem mesmo marcar nenhuma ativação na minha página de captura, tá bom? Então fica essa dica aí para você, espero que você tenha gostado desse vídeo.